Boa tarde, presidente. Boa tarde aos integrantes da mesa também. Que é o Lucas Mendes, da CNN. Minha pergunta é sobre o 8 de janeiro. Recentemente, a Corte condenou os primeiros 3 réus. Outro grupo está sendo julgado no plenário virtual. Eu queria saber se há algum planejamento, alguma decisão sobre como serão julgados os cerca de 220 réus do núcleo dos executores, né, diante, por exemplo, da contestação das defesas e da própria OAB com relação ao formato do plenário virtual, se há já no curto prazo uma definição sobre isso. Lucas, a escolha pelo plenário virtual é do relator. Se o relator pedir para a votação se dar em plenário virtual, o caso é colocado em plenário virtual. Ele só sairá do plenário virtual se algum dos ministros pedir destaque para que seja julgado em plenário físico. Portanto, em linha de princípio, se o relator estiver pedindo plenário virtual, é como vai ser o julgamento. Eu acho que a OAB está no papel dela. As pessoas e as instituições da vida, às vezes, têm papéis diferentes. Mas eu, pessoalmente, acho que o julgamento em plenário virtual, ao contrário do que às vezes se supõe, não interfere com o direito de defesa. O julgamento no plenário virtual, como saberão, o relator coloca o seu voto escrito e os demais ministros têm uma semana para também veicularem os seus votos. O que é um sistema e as sustentações são feitas também no plenário virtual e você só consegue chegar ao estágio seguinte se você ouvir a sustentação oral. Pois bem, na prática, o julgamento em plenário virtual dá ao ministro mais tempo de estudo e reflexão do que o voto no plenário físico, porque pelo sistema de deliberação no Brasil, geralmente você não tem o voto do relator quando você comparece ao plenário físico. Alguns ministros eu mesmo distribuo sempre, pelo menos a ementa do meu voto, e outros ministros não distribuem, que aliás sempre foi a tradição do Supremo. Portanto, você pode já ter estudado o processo, mas você só fica sabendo do voto do relator na sessão em que você vai votar. E, portanto, você tem muito menos tempo de reflexão sobre o voto do relator do que você tem no plenário virtual, que você tem uma semana e pode estudar, pode sentar com a sua assessoria, pode fazer uma pesquisa, de modo que eu acho que não corresponde à minha visão do tema a crença de que o plenário virtual interfira em alguma medida com o direito de defesa. De modo que se o relator pede o julgamento em plenário virtual e nenhum ministro pedir destaque, o julgamento vai ser em plenário virtual mesmo. Boa tarde, presidente, e aos demais membros da mesa. Wesley Galzo, do Estadão. Presidente, era praxe em Brasília ouvir que decisão judicial se cumpre e que o STF é o último a dar a palavra em matérias constitucionais e na discussão das leis, mas os movimentos das últimas semanas têm mostrado que há um interesse em alterar isso. Portanto, eu pergunto, nos julgamentos que já foram abordados aqui, como da legalização, da descriminalização do aborto, das drogas para uso pessoal e do próprio marco temporal, que já foi até votado e o acórdão homologado, quem dará a palavra final? Especialmente no caso do marco temporal, que há esse movimento do Senado. E também perguntar ao senhor se essa PEC do equilíbrio entre os poderes, se o senhor enxerga isso como uma afronta ao STF, o equilíbrio entre os poderes, e se derrubar decisões do STF é algo razoável dentro da Constituição. A pergunta é ótima. É uma pergunta que envolve um tema relativamente complexo, de teoria constitucional. Eu vou simplificar ao máximo aqui. A tese de que o Supremo dá a última palavra sobre a Constituição, ela é verdadeira, mas deve ser interpretada com um grão de sal. Realmente, numa democracia, o intérprete final da Constituição é o Supremo, tanto que ele pode declarar uma lei do Congresso inconstitucional ou pode invalidar um ato do presidente da República. Portanto, formalmente, o Supremo dá a última palavra. Mas o tribunal não é o dono da Constituição e, portanto, ele interpreta a Constituição em interlocução com a sociedade, em interlocução com os outros poderes e dentro dos sentidos possíveis que a Constituição oferece. De modo que não é uma competência arbitrária de dar a última palavra sobre o sentido da Constituição. Há um permanente diálogo, explicitado ou não,
com os outros poderes e com a sociedade em geral. Essa é a primeira observação. A segunda observação é, em não se tratando de uma decisão sobre cláusula pétrea, o Congresso, no fundo, é quem tem a última palavra, porque ele sempre pode produzir uma emenda constitucional revertendo uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. Se for cláusula pétrea, não pode. Mas fora das situações de cláusula pétrea, que são abolir a federação, voto secreto direto e universal, separação de poderes e direitos individuais, os direitos fundamentais, nas outras matérias, quem no fundo dá a última palavra é o Congresso Nacional, mediante uma emenda constitucional que pode reverter uma decisão do Supremo. É assim em todo o mundo, não é um fenômeno brasileiro. Por isso que eu falei que a última palavra é prima facie, assim, formalmente é a última palavra, mas realmente não é, porque é sempre possível reverter e nunca é uma palavra de é porque eu acho, porque eu quero. Porque numa democracia, a legitimidade de um tribunal, a autoridade de um tribunal decorre também da sua capacidade de estar em sintonia com a sociedade. Se houver uma PEC no marco temporal, ele decide por último ao Congresso. Se não se considerar que se está diante de uma cláusula pétrea. Eu considero uma. Márcio, você está aqui há muito tempo para saber que eu não posso responder essa pergunta. Agora, quanto à PEC do equilíbrio, acho que esse é um debate que o Congresso está fazendo. Veja, numa democracia, política é gênero de primeira necessidade. O Congresso pode debater todas as questões que a ele pareça próprio debater. Eu não vejo problema na discussão. E detalhe, essa previsão de superação de decisão do Supremo já existiu no direito constitucional brasileiro. Estava na Constituição do Estado Novo da ditadura de Vargas de 1937. Boa tarde, ministro. Aqui sou Édio, do jornal O Tempo de Minas Gerais. Eu queria entender do senhor se, nesses 2 anos do seu mandato na presidência, se, depois de ter pedido o destaque da descriminalização do aborto, se há espaço para esse tipo de discussão, para o julgamento desse caso no plenário. E se o senhor acredita que temas polêmicos podem sim ser decididos aqui e não necessariamente sempre só passando pelo Congresso. Olha, essa é uma ação que foi proposta perante o Supremo Tribunal Federal. No direito constitucional brasileiro, não existe a possibilidade de o Supremo dizer eu não quero julgar essa matéria porque ela é muito difícil. Portanto, tudo que chega aqui no Supremo precisa em algum momento ser julgado. Como vai ser julgado é outra questão. Mas o direito brasileiro não tem a possibilidade, como tem, por exemplo, no direito americano, dizer essa questão ainda não está madura para ser debatida. Portanto, o julgamento, naturalmente, ele tem que ocorrer. O timing cabe à presidência determinar. Mas, apenas para deixar claro, o Supremo não pode dizer não quero decidir esse assunto não, porque vai me trazer muita chateação. Não é assim que funciona a vida na democracia brasileira. Portanto, não foi o Supremo que propôs a ação. A ação foi proposta por um dos partidos políticos que, pela Constituição, tem direito de propositura. E, portanto, se chegou aqui, a gente tem que julgar. Como vai ser julgado o mérito é um outro debate. A ministra Rosa Weber fez uma ampla audiência pública. Na minha visão, esse é um assunto que talvez ainda não esteja maduro o debate. É preciso... o debate que eu digo porque a Constituição não pertence ao Supremo, nem pertence ao Congresso. A Constituição, na verdade, não tem dono. A Constituição pertence a uma sociedade democrática e é preciso que o debate seja um debate mais aprofundado de uma questão delicada, porque ela envolve sentimentos religiosos respeitáveis das pessoas. E numa democracia, todo mundo merece respeito e consideração, mesmo quem pensa diferente da gente. Pode acontecer? Pode.